Olá. Sabe quando a gente se depara com umas afirmações que são ditas com uma certeza, assim, absoluta, como se fosse uma lei da física? Sei perfeitamente. Quase como uma verdade incontestável, né? Exato. Mas aí, quando a gente para e pergunta, tá, mas cadê as provas? O que vem depois é um silêncio. Ou pior, um desvio do assunto. Uhum. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas fontes que nos enviaram sobre essa arquitetura da persuasão, justamente para quando os argumentos faltam. E que fique claro, a nossa missão aqui não é criar um manual para vencer debates, né? Longe disso, a ideia é mais desenvolver uma espécie de detector de ruído, para a gente conseguir identificar essas táticas que usam para nos convencer sem nenhuma evidência. E isso é fundamental, porque essas táticas elas não vivem só nos discursos políticos ou na publicidade. Não mesmo. Elas estão no nosso dia a dia, nas redes sociais, numa reunião de trabalho, até numa discussão em família. Entender como elas funcionam é quase uma ferramenta de higiene mental. Higiene mental, gostei disso. A gente vai tentar desmontar algumas das mais comuns. Não para apontar o dedo, mas para entender o mecanismo por trás da cortina, sabe? Perfeito. Então vamos começar pelo mais direto, talvez. Como alguém pode impedir que uma discussão sequer comece? Sabe, como se constrói uma afirmação que é a prova de críticas. Essa é a estratégia de antemão. E ela é muito eficaz. Uma das primeiras táticas que as fontes apontam é a chamada bloquear o caminho da argumentação. Bloquear o caminho. Exato. A pessoa apresenta a ideia de um jeito que ela se torna imune a qualquer tipo de refutação lógica. A afirmação é construída para estar certa de qualquer jeito. Me dá um exemplo. Vina, Ah, entendi. Não tem como a conclusão ser diferente. A lógica não entra. não entra. Ou quando alguém diz, a razão não ajuda a entender isso. Se você abrir o seu coração, vai compreender a verdade. Pronto. Acabou a necessidade de um argumento lógico. Interessante. Então, em vez de blindar o argumento em si, outra tática poderia ser fazer o outro se sentir, sei lá, tolo por simplesmente questionar? Exatamente. Aí entramos na tática do até uma criança sabe. Essa é clássica. Muito. A pessoa apresenta uma ideia que é super controversa ou complexa, como se fosse conhecimento básico universal. Isso intimida o outro a não perguntar para não parecer ignorante. Tipo, é óbvio para todo mundo que a situação econômica atual foi causada por X. Perfeito. Ou qualquer estudante de história sabe que Y sempre foi o agressor. A frase já te coloca na defensiva. Se você questionar o óbvio, você é o desinformado. E existe uma variação ainda mais agressiva disso, né? Assim, uma bem mais agressiva que é a de envenenar o poço. Envenenar o poço, o nome é forte. E a tática também. A ideia é desqualificar preventivamente qualquer pessoa que possa discordar. Você não ataca o argumento, que nem foi feito ainda. Você ataca os possíveis argumentadores. Então, antes que eu diga que discordo, você já me deu um rótulo negativo. Exatamente. Pensa numa frase como, com exceção dos traidores, todo o povo concluiu que esta reforma é o único caminho. Nossa, O que está implícito aí, se você discordar, você é o quê? um traidor. Exato. O poço da discussão foi envenenado. Quem vai querer beber dessa água? A fonte que a gente analisou traz aquela fábula do alfaiate, que tece uma roupa invisível para o rei. A roupa nova do imperador. É essa mesma. Ele diz que só os filhos legítimos podem ver a roupa. Resultado: ninguém ousa admitir que o rei está nu, com medo de ser taxado de bastardo. É a mesma lógica. É uma tática de pura intimidação social. Mas espera aí, isso parece o completo oposto de uma outra tática, a de usar elogios, né? Ótima observação. São exatamente dois lados da mesma moeda. Certo. Se envenenar o poço é o porrete, a isca, que também chamam de apelo à virtude, é a cenoura. A cenoura. Isso. Essa tática elogia a pessoa, atribui a ela uma qualidade positiva que, de certa forma, aprende. Para validar aquele elogio, a pessoa se sente pressionada a concordar. Ah, tipo, você que é uma pessoa tão inteligente e de mente aberta, com certeza vai entender o meu ponto de vista. Exatamente esse o mecanismo. Ou o clássico, uma boa criança aceita o que os pais dizem sem questionar. Para ser a boa criança, você precisa aceitar. Entendi.
Ou de forma ainda mais direta. Sei que você é uma pessoa de grande caráter e generosidade, por isso tenho certeza que pode me emprestar 50 mil. Essa é bem direto ao ponto. Pois é, a pessoa fica numa armadilha. Se ela negar, parece que ela está contradizendo a qualidade positiva que acabou de receber. É uma prisão sutil. Certo. Agora vamos para um território um pouco diferente. O que acontece quando simplesmente não existem provas? Nem para um lado, nem para o outro. Aí entramos num terreno muito comum, especialmente na internet. É a chamada falácia do apelo à ignorância. Apelo à ignorância. Basicamente, é argumentar que uma afirmação é verdadeira só porque não foi provado que ela é falsa, ou o contrário. O exemplo clássico é sobre vida extraterrestre, imagino. Exato. Não existem seres vivos no espaço, pois ninguém nunca provou que eles existem. A fonte ressalta que, a vastidão do universo torna a nossa ignorância uma base muito fraca para uma conclusão tão definitiva. Mas nem sempre isso é uma falácia, certo? A fonte fala sobre uma nuance aí. Sim, e esse ponto é crucial. A ausência de evidência onde ela deveria existir é, em si, uma evidência. Como assim? O exemplo dado é sobre a alegação histórica da divisão da Lua. Um evento desses, extraordinário, teria sido registrado por civilizações letradas da época, como a China, a Índia, a Grécia... E não foi. E não há um único registro. Nesse caso, a ausência total de evidências torna a alegação de que o evento não aconteceu muito, muito razoável. Entendi. A ausência de fumaça onde deveria haver fogo é uma prova de que não há fogo. Perfeita analogia. Isso nos leva a uma pergunta que eu acho fundamental. De quem é a responsabilidade de apresentar as provas numa discussão? Essa é a regra de ouro da argumentação lógica. E a falácia aqui é a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. A regra é simples. Quem afirma, prova. Se eu digo a vida após a morte existe, a responsabilidade de mostrar as evidências é minha. E a falácia acontece quando? Quando, ao ser questionada, a pessoa responde, então você pode provar que não existe? Ela joga a responsabilidade de volta para quem duvida. É o famoso pesquisa aí, você vai ver. Exatamente. Quem alega é quem deve provar. Inverter isso é uma forma de fugir do debate sem admitir que não tem base para a própria afirmação. Ok, até agora vimos táticas que evitam o debate ou o paralisam. Mas e aquelas que distorcem o debate usando a própria linguagem, ou a emoção, ou falsas escolhas? Aí entramos num novo grupo de falácias, e uma das mais poderosas é o falso dilema. Falso dilema? É quando alguém limita artificialmente as opções a apenas duas, quando na verdade existem várias outras alternativas. Geralmente é ou a minha opção ou o caos. Ou você está conosco ou está contra nós. O exemplo clássico. A fonte que analisamos traz um muito forte. A lei do hijab obrigatória é a lei deste país. Quem não aceita que faça as malas e saia do Irã. Nossa, isso apaga completamente a terceira via. Exato. Ignora a possibilidade de permanecer no país e lutar pela mudança da lei, de debater, de propor alternativas. O falso dilema cria um campo de batalha onde poderia haver diálogo. E o que acontece quando não se tem argumentos novos, mas a pessoa insiste no mesmo ponto? E temos a repetição. O nome técnico é argumentum ad nauseam. Até causar náusea? Exatamente. Em vez de dar evidências, a pessoa repete a mesma alegação várias vezes, de formas diferentes, na esperança de que a repetição a torne mais crível. Como naquele exemplo do filme? Isso! Aquele filme merece o Oscar. É muito melhor que os outros. Ele realmente tem o que é preciso para ganhar. Está um nível acima. É a mesma ideia dita de 4 formas diferentes, sem nenhum argumento novo. Falando em linguagem, e quando a pessoa usa palavras super complicadas, jargões, para parecer mais inteligente? É o pedantismo ou o falso brilhantismo. A pessoa não usa a linguagem complexa para esclarecer, mas sim para impressionar, intimidar, para parecer uma autoridade. Tipo, citar textos em outro idioma que ninguém entende, em vez de só explicar o ponto? Exatamente. A verdadeira sabedoria busca a clareza, a simplicidade na comunicação. O pedantismo busca a ofuscação. E tem também o uso de números para parecer científico, né? Sim, a falsa precisão. É usar números e estatísticas de forma enganosa
para dar um ar de rigor a uma alegação que é, na verdade, bem vaga. A riqueza dele cresceu 100% no último ano. Isso pode ter sido de R$ 1.000 para R$ 2.000. Ou, eu vi com meus próprios olhos que 9 em cada 10 pessoas usam tal coisa. É uma generalização impossível baseada numa observação pessoal. É impressionante como a escolha de uma simples palavra pode mudar tudo. E aí você chegou na falácia das palavras carregadas. A escolha deliberada de palavras com forte carga emocional para influenciar a percepção do público. Manifestantes no nosso país são vândalos. Em outro país, são o povo que protesta. Efeito. Uma invasão militar vira uma operação especial. Um ateu é chamado de herege ou infiel. Palavras com um peso histórico e emocional muito maior. E isso me leva diretamente à emoção. Que é a próxima grande falácia. O apelo à emoção. É quando a argumentação lógica é completamente substituída pela manipulação dos sentimentos. Como o governo que justifica uma política mostrando imagens comoventes de crianças em uma guerra. Exatamente. A emoção que a imagem causa é usada para gerar apoio, mas evita o debate lógico sobre por que aquela política e não outra é a melhor para o país. É um curto-circuito no nosso cérebro crítico. E as formas mais, digamos, primitivas de apelo, como a ameaça. Aí temos o argumento pela força, ou ad baculum. É quando a razão é substituída pela intimidação. A mãe que diz pro filho, é melhor comer tudo, senão você não vai brincar. O argumento não é que vegetais são saudáveis, mas sim a ameaça da punição. Exato. E o oposto disso é a tentação, ou suborno. Oferecer um benefício para que a pessoa aceite a alegação. O diretor que diz, votem no meu projeto, porque se ele passar vai ter um bônus para todo mundo. Isso. E por fim, nesse campo emocional, temos o apelo à piedade. Isso é muito comum em tribunais, em filmes pelo menos. Sim. É quando se tenta ganhar apoio explorando os sentimentos de pena ou culpa. O réu que, em vez de provar a inocência, fala da família que vai sofrer se ele for condenado. Nossa, ouvindo tudo isso fica claro como essas táticas são comuns e como elas podem, nublar o nosso julgamento. É um exercício de atenção constante. Exatamente. E é por isso que discussões como a nossa aqui no Café Filosófico são tão importantes, sabe? Com certeza. Se este tipo de reflexão ressoa com quem nos ouve, compartilhar este material ajuda a nossa missão de promover o pensamento crítico a alcançar mais pessoas. É uma forma de vacinar a nós mesmos e aos outros contra a manipulação, né? Exatamente, é uma vacina. Para terminar, então, há um grupo de falácias que parecem mais profundas, que tocam em nossas crenças e na forma como a gente interpreta a realidade. Sim. Agora saímos um pouco da arena do debate e entramos no território da nossa própria psicologia. A primeira é o pensamento desejoso. Acreditar em algo porque a gente quer que seja verdade. Simples assim. Acreditar que algo é verdade simplesmente porque gostaríamos muito que fosse. A preferência pessoal substitui a evidência. Como a autoridade que dizia que o inverno rigoroso na Europa forçaria os governos a negociar. Era um desejo, não uma análise. Perfeito. E, num nível mais filosófico, a fonte sugere que a crença na vida após a morte pode ser uma forma de pensamento desejoso. O desejo por justiça final e vida eterna é tão forte que pode se tornar uma verdade independentemente das evidências. E quando esse tipo de apelo não é só sobre desejo, mas sobre medo, preconceito, paixões de uma multidão. Aí temos a demagogia. É a arte de manipular as massas apelando para as emoções mais baixas em vez de usar argumentos racionais. A fonte cita o exemplo de Hitler, né? Cita. Ele acreditava que as pessoas aceitam mais facilmente grandes mentiras do que pequenas. Ele usou a demagogia para culpar um grupo inteiro por todos os problemas do país, repetindo essa mentira até ela se tornar uma verdade para muitos. E o resultado foi uma das maiores tragédias da história. Assustador. E quanto a citar autoridades, isso pode ser uma falácia? Pode, e muito. É o apelo à falsa autoridade. Acontece quando você cita alguém como autoridade num assunto em que a pessoa não tem nenhuma especialização.
Tipo um ator famoso dando opinião sobre vacinas. Exato. Ou o exemplo da fonte. Num debate entre dois economistas, um deles fica citando um líder religioso para validar seus pontos sobre economia. A autoridade dele é em outro campo. E para fechar, tem uma que tem um nome complicado: reificação. O nome é complicado, mas a ideia é terrivelmente impactante. Reificação acontece quando a gente trata um conceito abstrato como se fosse uma entidade concreta, real. Um conceito abstrato como... O sistema, a nação, a cultura. E o mais importante, a gente começa a tratar essa ideia como se fosse mais importante que as pessoas de verdade. Pode dar um exemplo mais concreto? Fico tentando visualizar isso. Preservar o sistema. O que é o sistema? É uma ideia, um conjunto de regras? Que, em tese, deveria servir às pessoas. Deveria? Na reificação, essa lógica se inverte. As pessoas reais, de carne e osso, que estão sofrendo, devem ser sacrificadas para proteger a ideia abstrata. É como colocar um mapa acima do território. Brilhante analogia. É exatamente isso. Sacrificar as pessoas que vivem na Terra em nome do desenho que está no papel. A abstração ganha vida e passa a exigir sacrifícios humanos. Uau! Percorremos um caminho e tanto aqui. Desde truques para calar um colega numa reunião, até a base filosófica para justificar atrocidades. Sim. E juntando tudo isso, me parece que a lição principal não é só ter uma lista de erros para apontar nos outros. De forma alguma, se o resultado for só esse, acho que a gente falhou. Reconhecer essas táticas nos outros é o primeiro passo, é autodefesa. Mas não é o mais importante. Não. O passo mais difícil e mais importante é o da autoanálise. É reconhecer esses padrões em nós mesmos. É a parte mais desconfortável. A reflexão final que essas fontes nos provocam é a seguinte: agora que a gente analisou essas ferramentas, qual delas nós mesmos usamos? Em que momentos? Talvez defendendo uma causa que a gente acha justa, nós apelamos para a emoção em vez da lógica. Ou invertemos o ônus da prova porque, no fundo, não tínhamos como sustentar uma crença. Exato. E a pergunta mais incômoda de todas: qual é a nossa reificação pessoal? Qual ideia abstrata, sucesso, tradição, progresso, a gente valoriza tanto a ponto de, às vezes, sacrificar nosso próprio bem-estar ou o de quem a gente ama por ela? Essa é a análise que realmente importa. Essa é a análise que realmente transforma.